Alô, alô, gente boa, gente querida, gente de Deus, gente de boa vontade, gente que, porque vive com boa vontade, são aqueles aos quais Deus quer muito bem. Deus se faz amigo, ele responde à amizade humana. Quando eu sou amigo de Deus, Deus é meu amigo. E é a provocação da graça livre, unilateral, primeira, independentemente de qualquer provocação humana, o que eu recebo é graça, é favor imerecido, é a ação primal de Deus me provocando no seu amor o tempo todo. E bendito, bendita, bem-aventurados, macários, são aqueles que respondem a isso com gratidão, e que desenvolvem fé e confiança. Essas são as pessoas que aprendem a ser felizes em toda e qualquer circunstância. Nós estamos aqui em Mateus, dando prosseguimento. A nossa exposição começou no capítulo 1 e prossegue, atravessando o Evangelho de Mateus, e o capítulo 6 nós já tratamos dele durante mais de um mês e meio. Isso começou no início de 2023, essa sequenciazinha aqui, que só cobriu até agora, até o capítulo 6. Mas o conteúdo, é isso que eu quero que você preste atenção. O conteúdo, minha gente, o conteúdo é extraordinariamente transformador. A menos que você não queira mesmo mudança nenhuma. Você queira se manter essa pessoa, esse androide empedrado, esse boneco de carne, como o apóstolo Paulo chama, o homo psíquicos, o homo espasmos, que vive só de reações e de pulsões para lá e para cá, a menos que você queira ser uma água viva terráquea, sem saber em que direção que está indo em qualquer direção, não tem por que você fechar o coração diante de uma explanação de caminho para se seguir mesmo. Melhor caminho. Caminho sobremodo excelente. De verdade, que não é conjectura, especulação, que não é doutrinação, que não é sistematização, que não é dogma e imposição. Ao contrário, é a lógica de Deus sendo apresentada como princípio. Essa é a verdade do Evangelho. É a lógica de Deus sendo apresentada como princípio praticado por Deus em Cristo. Princípio encarnado na vida de Jesus. Para que a gente veja, por isso o chamado é: vem e segue-me. Compreendeis o que eu vos fiz, porque a questão tem a ver com o que ele fez, o exemplo. O Evangelho, eu tenho repetido muitas vezes, não é sobre o que, é como. Como se vive. A verdade não é uma discussão, é como se vive. Isso produz vida, não um estado de sobrevivência psíquica, emocional, afetiva, comportamental, não apenas segurança alimentar, mas te dá vida espiritual e vida em abundância. Vida em abundância. Então, eu não sei por que você não aproveita. Eu espero que pelo menos os seus filhos acordem, abram os olhos antes de você, que está ficando velho e se nega a ouvir, se nega a ver, se nega a acolher, se nega a praticar. Talvez pelos vícios adquiridos, pelos comportamentos e condicionamentos que foram legados a você e você absorveu como realidades imutáveis para a vida. E aí se torna essa pessoa medíocre,
que não experimentam o significado da vida humana. Ou então só um androide solar, para lá e para cá, nesse movimento de banalidade, de correr o tempo todo atrás do vento, e só atrás do vento, e só sob o comando de impulsos. E há pessoas, a maioria esmagadora das pessoas, vai vivendo de impulso em impulso. A vida é uma soma de impulsos. E não é, portanto, surpresa que tanta gente seja tão infeliz, meu Deus. Como é que se pode crer que uma soma de impulsos necessariamente vai produzir uma coisa boa? Se não houver, no meio disso, reflexão, não houver desenvolvimento de consciência, não houver a paciência da espera reflexiva, ponderada, madura, equilibrada, se não houver sossego, se não houver valores acalmantes, acalmadores, tranquilizadores para o coração. A gente se tranquiliza também e, sobretudo, a partir dos valores que possui, dos significados que carrega. Agora, se você não quer nada disso, continue numa vida de água viva terráquea, só de impulso, impulso, e vai arrebentando, vai pisando, vai atropelando e sendo atropelado. E uma existência totalmente sem sentido. Eu às vezes ouço as narrativas das pessoas e fico vendo e digo, meu Deus, o que essa pessoa imaginou? Que esse projeto de existência, que não é nem projeto ainda tem uma elaboração, ainda é um projeto, ainda tem uma reflexão antes da ejeção, antes da projeção, antes de ser ejetado, tem algo que foi uma reflexão anterior, isso é projeto. É o que eu penso antes da ejeção. Mas nem isso tem, não tem projeto de nada. Chamar de projeto de vida é um exagero. É um espasmo de vida. São entes de espasmo. Ou homopsíquicos, como diz Paulo. Homens almáticos, mulheres almáticas. Seres de impulso, de choque. Que vão levando descargas da vida, aí vai, move isso, move aquilo, soca ali, vai acolá, meu Deus, eu soquei, eu fiz. Por que você vive assim? Se você tem o chão definido por Jesus, o caminho, a compreensão, que é a verdade, e a vida, que é o resultado. E não é só alguma vida. Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Por que você fecha o coração? Você tem medo de ver, de ouvir, de entender, de enxergar, de ter que mudar à luz do que você vem a compreender? Você tem pânico de transformação? Você tem pavor de uma eventual regeneração do seu ser, do seu caráter, da sua vida? O que faz você se tornar esse ente empedrado, como o velho coração repetido, que não para de ilustrar o mesmo empedramento daqueles que não querem adotar um coração mutante, de carne, transformável e transformador na vida de outros também? Por quê? É medo. A verdade produz vertigem. A verdade produz vertigem. Porque a verdade propõe liberdade. E a liberdade também produz vertigem. Já contei várias vezes, quando o governador e o secretário de Justiça, meu primo,
de segundo grau, o Arthur Lavigne, que era secretário de Segurança Pública no governo do governador Nilo Batista, meu irmão, meu amigo, me deram a liberdade, porque eu era o capelão de Bangu 1, e ia toda terça e quinta, ou no mínimo toda terça eu estava lá, mas tinha gente minha, no mínimo 2 vezes por semana, visitando todos os lugares. E um dia eu recebi a liberdade de pegar os 12 indivíduos que tinham um comportamento razoável dentro das celas, das alas prisionais de Bangu 1, que é um bunker fechado, e transferi-los para uma prisão que já não existe mais, era no centro do Rio, complexo da Frei Caneca, da Milton Dias Moreira, um monte de prisões ali que foram todas implodidas. E lá tinha céu, sol, futebol de salão, basquete, vôlei, tinha chance de liberdade de olhar para cima. E eu peguei os 12 que eu achei que estavam mais adequados para aquela transferência de Bangu para um lugar que lhes favorecesse mais a vida e mandei para lá. E eles foram, com um compromisso comigo de não fugir, porque era muito fácil fugir dali. E 3 ou 4 fugiram. Mas os outros, mesmo com a porta aberta para irem, disseram: não, a gente tem um compromisso com o reverendo Caio de não sair daqui a não ser pela porta da frente, nós vamos ficar. E ficaram. E saíram depois de um tempo pela porta da frente. Pois bem, mas eu fui visitar logo no domingo imediato, após a saída deles, de Bangu 1. E quando eu cheguei lá, praticamente os 12 que tinham ficado 7, 8, 9 anos naquele lugar de teto baixo, tudo cinza, sem cor, sem sol, sem liberdade, sem bola, sem acesso a movimentações, a dinâmicas variadas e sociais, enfim. Aquilo que torna a mente da gente minimamente equilibrada, em todos os sentidos, inclusive no sentido neural. E eu os vi lá, na Milton Dias Moreira, andando, se encostando nas paredes, sem querer olhar para cima, só para o chão. E eu me lembro que eu cheguei para um deles, eu vou poupar os nomes, embora a maioria já tenha morrido, e morrido em liberdade, e até de idosos, a maioria deles. E eu perguntei: por que vocês estão andando encostados aqui no muro? E sem olhar para cima? Eu trouxe vocês para cá para vocês olharem para cima, para terem uma sensação de liberdade, ainda que presos. E todos eles me confessaram: é porque senão a gente desmaia. Nós estamos sentindo, depois de tantos anos naquela caixinha, uma vertigem absoluta. A sensação de expansão, de liberdade, já é apavorante. Só que no horizonte imediato parece que tem um vácuo. Porque a gente se desacostuma a viver livre. E para cima, para o céu, olhar para essa perspectiva, é um vácuo ao contrário, é um vácuo celestial que parece que nós vamos ser chupados. É melhor olhar para o chão. E foi ali naquele dia, naquela hora, naquela ocasião que eu internalizei esse princípio para tudo mais e entendi muita coisa até então. Isso tem uns 30 anos. Eu falei: é verdade. A liberdade produz vertigem. E a verdade produz vertigem. Porque primeiro é a admissão da verdade que produz essa vertigem. O cara está agarrado aos pedacinhos dele, às coisinhas dele. Ele já está ali condicionado a viver naquele bunker. E já até a mente dele disse sim para o aprisionamento, para o condicionamento.
Aí você abre tudo e diz, olha, e aparece um horizonte. A maioria fica morrendo de medo, a maioria entra em pânico. O pessoal vive dizendo que quer ser livre, quer nada. Você abre o caminho da liberdade e a maioria entra em pânico. Eles gostam dos seus agrilhoamentos aos quais estão pré-condicionados. A mesma coisa tem a ver com a liberdade. A verdade produz isso na gente. Meu Deus, eu vou ter que mudar tanta coisa. Será que eu vou reaprender a viver? Eu já estou condicionado à minha própria morte, ao meu estilo morrente de existir. E agora vem essa proposta para viver. É tudo muito bom, racionalmente. Mas o difícil é ultrapassar a barreira da alma, da psique, do condicionamento emocional. O poder das emoções, das sensações, é esmagador e é tirânico na cabeça da gente. Raciocine que esse é o caminho, mas as emoções retardadas, a tardeza de coração para crer, para assumir, para viver, deixa a maioria da gente num delay eterno de descompasso que faz a maioria não aproveitar as oportunidades de vida que, por exemplo, eu estou te dando aqui no Evangelho. O Evangelho de Cristo Jesus diante de ti, te ensinando a viver da melhor maneira possível para se viver. Aí você ouve e diz, bonito, legal, eu admiro demais o Caio, mas viver isso, se transformar num andante disso, é o que você não quer. E aí os seus medos você camufla, as suas vertigens você apelida por outro nome. Mas o fato é que você vai alongando e criando uma desincronização que às vezes acontece aqui na nossa transmissão. Porque o nosso equipamento ali dentro está muito fraco. Precisa ser trocado no máximo até fevereiro agora. Então, está tão fraco o equipamentozinho de computação que tem um delay. Ontem eu estava assistindo o nosso programa aqui numa TV grande, no meu quarto, e lá aparece muito explicitamente o desync, o delay. E é desagradável. Agora, em relação à vida, é insuportável, porque às vezes o delay é de anos. O cara já sabe há anos, mas não as pratica. Aí quanto maior é o delay, mais difícil vai se tornando a prática. Porque o sujeito diz, eu já estou vivendo assim, nesse atraso mesmo, entre o que eu sei e o que eu sou, há tanto tempo que, deixa para lá. Deus, se me quiser, que dê um jeito de me acolher. Eu estou fazendo essa introdução longa porque foi aquilo que eu fiz ontem também. Quando eu falei da existência, da diferença entre o vivente e o existente. Hoje eu estou dizendo que a razão pela qual a maioria de nós continua apenas existindo e não vivendo é porque a vida é feita de verdade que produz liberdade. E ambas geram vertigem. Vertigem em quem está acostumado a viver agrilhoado, aprisionado, apenado. Apenado mesmo. Existência de apenados, de proibidos. Ou então de gente que foi colocada sem referência. Aí vale tudo. E quando você chama para o equilíbrio, o indivíduo também entra em pânico porque diz, será que eu vou perder a liberdade? Não, você não tem liberdade ainda. Você é apenas um ser pulsional que se pulsiona na direção de todas as libertinagens e de todas as pulsões. Mas liberdade só vem com sabedoria, com autodeterminação, com bom senso, com fruto do Espírito Santo, que é amor,
que é alegria verdadeira, alegria lúcida, que é paz não circunstancial, não vinculada às contingências, mas uma paz mais profunda do que o que se possa justificar pelo momento da vida ou da história. É fidelidade, não apenas a pessoas, mas começando a nós mesmos. O que o Evangelho me ensina é que a primeira pessoa a quem eu preciso ser fiel é a mim, em Deus, e a Deus em mim. Não é a ninguém antes, fora de mim. Não dará certo se eu for fiel só à minha mulher, aos meus filhos, se for só da cara para fora. Tem que começar aqui dentro. Tem que ser fiel a Deus em mim e a mim em Deus, em mim. Aí o resto é natural. Essa é a fidelidade para a qual eu sou chamado. A ter essa consciência de fidelidade coerente dentro de mim. E isso produz consequências libertadoras extraordinárias e maturidade de consciência profunda. Aprofundamento e enraizamento de valores e significados na gente. Isso transforma a gente de entes pulsionais em homopneumáticos, em gente espiritual, gente que vive a partir da lógica da sabedoria do Evangelho, gente que aprende e apreende, desenvolve e faz sinapse da mente de Cristo. O que eu estou ensinando a você todo dia aqui é a mente de Cristo, como é a mente de Cristo para ser praticada em mim, por mim, na minha existência e tangenciando a vida de tantos outros. Isso produz também a maior de todas as manifestações de liberdade, que é domínio próprio. Como diz o livro de Provérbios, de que adianta um ser humano ter o poder de controlar uma cidade, um país, um estado, se ele não controla a si mesmo. Toda hora você vê como ontem, delegado de polícia estupra um transexual com o qual ele saiu para transar, estuprou. E é o delegado de polícia. Aí você vê, o governador deu uma surra na mulher. Aí você vê, senador espancou o filho, ou a mulher, geralmente é a mulher. O amante. Ou é porque ele se sentiu corneado. Depois de ter tratado a mulher mal durante anos e anos e anos, ela não aguentou e foi embora, ou pulou a cerca. Se eu quero só um beijo, um abraço. Aí o cara descobriu e quase mata ela, ou às vezes mata. O que é isso? Senão essas pessoas que adquirem poder só para o lado de fora, mas não tem nenhum domínio próprio. Quem não tem domínio próprio não tem liberdade. Se eu não tenho controle sobre mim mesmo, eu sou escravo das minhas pulsões. E não adianta dizer, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou viver assim sempre, Gabriela. Não é bonito, não tem romance nenhum nisso. É bonito enquanto você é uma menina bonitinha, novinha, adolescente, gostosinha. Mas logo, logo vai ficar patético, entendeu, minha filha? Entendeu, meu garoto? Vai ficar patético. Quanto mais velho você se torne, mais patético você vira. Para com isso. Olha o chão aqui, olha o caminho posto aberto diante de você. E ontem, depois de fazer uma ilustração mais ou menos do tamanho dessa que eu estou fazendo aqui, com outros aspectos, mas totalmente entrelaçada, eu disse que eu fazia aquilo para acentuar o fato de que qualquer coisa que eu diga a vocês no Evangelho só faz sentido se o que eu disse antes aqui sobre como é viver como um bem-sucedido, como um Macários, qual é o conceito de prosperidade, qual é a mente de Cristo que eu tenho que absorver, que espírito é esse que novo, que eu devo botar dentro das realidades novas do meu ser e do meu coração. Se eu não fizer isso antes, o que eu vou continuar a dizer hoje, você não vai alcançar jamais. Porque se fosse uma coisa alcançável apenas por determinação
que a gente assuma num curso, que a gente faça num fim de semana, pagando uma grana para alguém que está supostamente ensinando a gente a ganhar dinheiro, a se controlar, a controlar a mente, a desenvolver o pensamento, a dar um salto quântico de capacitação, tudo isso que são as mentiras vendidas para vocês carissimamente. Enquanto o cara não se controla ele mesmo, não se segura. É apenas um ente de pulsões e que aprendeu uma performance para vender coisas e ficar rico e tem um público idiotado imenso de milhões que paga qualquer coisa para continuar dizendo a si mesmo que está fazendo a sua parte, autoenganadamente para melhorar. Mas quando você oferece a essa pessoa a solução, o caminho, a verdade, a vida, ela vai argumentar de que isso ela não quer. Porque isso ela sabe no fundo do coração que vai mudar tudo na vida dela. E foi o que Jesus disse, que a gente impõe um bloqueio cognitivo em todas as entradas de cognição da gente possível, para a gente não ter o coração atingido e a consciência molestada pela perspectiva possível de vida ofertada por Deus em Cristo. Para quê? Porque Jesus concluiu o diagnóstico dizendo para que, porventura, vendo com os olhos, ouvindo com os ouvidos, entendendo com o coração, não venham a compreender de tal modo que tenham que admitir que precisam ser por mim curados, ser por mim transformados, ser por mim alterados, ser por mim regenerados, ser por mim resetados. Não querem. Não querem. É como aquela semente do Evangelho que caiu entre espinhos, entre as concorrências variadas e sufocam. Ou como a semente que caiu à margem do caminho, nunca no centro, e que é roubada logo. Ou como a semente que aparentemente caiu num bom lugar, mas embaixo só tem pedra. Não tem humus, não tem acolhimento, não tem lugar para a raiz crescer profundo, para dentro. O Evangelho tem que botar raízes profundas em nós, do contrário, você não vai resistir aos embates da existência. A causticância do sol da existência. Não vai. E vai tropeçar em tudo. E esse mandamento de Jesus aqui, que é um mandamento do amor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Por que é um mandamento do amor? Porque é um mandamento da proteção. Todos os mandamentos de Deus são mandamentos de proteção à vida, de favorecimento à vida, de melhoramento da vida, de amadurecimento, de desenvolvimento, de evolução da vida. E tem gente que tem pavor disso tudo. Ele quer fazer mestrado, pós-graduação, quer isso tudo, MBA. Agora, mudar a vida e o coração? Nem. Se tornar gente mesmo, de verdade, não. Ele quer um diploma. Não quer ser transformado. E não quer dar o fruto dessa vida transformada. Tem pânico, tem fobia de transformação, fobia de nascer de novo, de virar de fato um ser humano que seja a cara de Deus no mundo, que seja a cara do Filho de Deus. Que qualquer um olhe e diga: esse aí é de Deus, porque é a cara do Filho de Deus. Tem todos os traços de Deus nele. Olha a fisionomia de Deus no rosto, nos olhos, no brilho, no trato, no sorriso, no toque, na gentileza, na bondade, na verdade, na mansidão, no domínio próprio, na liberdade sensata, sábia, nas abordagens variadas, no conselho, na sabedoria, na capacidade de exercer prudência e de não machucar e não sair fazendo isso voluntariamente em nenhuma direção,
Olha só, é a cara de Cristo Jesus, parece com Deus essa pessoa. Porque quando Jesus disse, quem me vê a mim, vê o Pai, ele falou que eu posso ficar a cara de Deus no mundo. Eu posso ficar a cara de Deus no mundo, eu posso ser como Jesus disse de si mesmo. Ninguém vê o Pai senão o Filho. Por isso ele disse, olhem para mim porque vocês vão ver o Pai, porque eu sou a cara dele. E ele disse, olhem para mim e me sigam, porque aí quem vir vocês me verá. Porque vocês vão se tornar minha cara. E aí o evangelho vai fazer sentido no mundo. Isso é ser sal da terra, é ser luz do mundo, é ser macários, é amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem, é não se vingar, é se desidiotar definitivamente, se tornando semelhante ao Filho de Deus andando no chão dessa vida, e o chão está posto. E aí Jesus chega nesse momento desse discorrer, desse desenrolar de chão para a vida, para a existência, para o viver, e diz, por isso eu vos digo, diante de tudo que eu tenho ensinado a vocês, a como ser, como viver, eu digo, vocês podem viver sem ansiedade, mas tem que ter essa precedência. Tem que ter essa decisão anterior. Tem que ter esse engajamento. Tem que ter essa disposição, esse pendor. Tem que desenvolver essa propensão. Tem que pensar para esse lado da vida. Tem que ficar penso na direção de Deus. Definitivamente. Aí vocês vão aprender a não andar ansiosos, apesar de todas as ansiedades do cotidiano. Como eu falei nos últimos 3 dias, especialmente nos últimos 2. E ontem eu parei aqui, no momento em que Jesus tinha acabado de exemplificar por que a gente não deve e não precisa viver ansioso, com coisas tão singelas. Olhem as aves. Elas não trabalham numa linha industrial, elas não se desesperam, elas não têm carteira assinada, elas não têm emprego, as aves. Mas elas trabalham. Elas não têm emprego. Elas não dependem do humor de nenhum ser humano, necessariamente. Por isso elas ganharam aves, mas elas trabalham. Elas fazem o movimento delas, elas tecem a sua casa, elas criam os seus aparatos de interesse e sedução para as fêmeas, elas fazem os seus ninhos, elas caçam as suas comidas. Eu dei vários exemplos aqui do jardim da minha casa, como é um viveiro aberto de aves com as quais eu aprendo todo dia, venho aprendendo com elas todos os dias da minha vida, desde a floresta amazônica onde eu nasci. E aí outro exemplo de Jesus foi, olhai os lírios nos campos, que também não estão em nenhuma indústria de nada, de seda, nem de tecido, nem de produção industrial, mas em verdade eu vos digo que nem Salomão, com todo o poder e glória que teve, jamais se vestiu como qualquer uma delas. Porque o vosso Pai Celeste sustenta. O pão nosso de cada dia que nos é dado hoje é dado também a aves, a lírios, a seres humanos. E aí não tem nada a ver com bons empregos. Bom emprego é uma determinação, é um estabelecimento dos establishments, da sociedade e da civilização humana. Agora, trabalho é algo que Deus nos deu para fazer, desde o Éden. Mandou e disse que seria com o suor do nosso rosto que nós comeríamos o pão. Então, quando se diz o pão nosso de cada dia nos dá hoje, não está se invalidando nenhuma lei natural da vida. Assim como quando se diz olhai as aves, não está se anulando nenhuma lei, não cai maná no biquinho dos passarinhos, eles caçam,
eles cavucam a terra, eles pegam minhocas, eles pegam insetos, eles trabalham. Eles só não estão no viveiro dos empregos, mas eles trabalham. A mesma coisa é o lírio, trabalha, faz fotossíntese, põe raiz no chão, busca água, faz o trabalho necessário à vida. Todos os entes vivos trabalham. E o ser humano também. O mandamento foi esse, desde a origem mais natural, lá no Éden. Logo depois daquele evento da queda, daquele salto do conhecimento do bem e do mal. Olha, agora que você sabe o que é o bem e o que é o mal, que você deixou de ser um coletor de frutas, você agora ganhou inteligência para fazer todos os aparatos, todas as tecnologias, todas as engenharias, todas as sabedorias, para filosofar do jeito que você quer. Trabalha então! Vai ter que trabalhar. E vai ser com o suor do seu rosto que você vai ganhar o pão. E aquele que não trabalha também que não coma. É outro princípio simples. Portanto, o que Jesus está ensinando não é a preguiça, nem é a acomodação. Quando ele diz não andeis ansiosos de coisa alguma, ele não está nos dando um documento, uma alforria, para que não trabalhemos, para que não estiquemos as mãos, para que não estendamos os braços, para que não alcancemos o que tem que ser alcançado, para que não levantemos na hora que tem que ser levantada, para que não façamos o que precisa ser realizado. Não é uma carta de alforria para um estado de coma vegetativa sustentado por aparelhos de terceiros. Não é. Pensar assim é doença. E tem gente que pensa que quando Jesus está dizendo o que disse aqui sobre não andar ansioso, é alguma coisa tão irrealista quanto o que eu estou descrevendo até aqui. Não é. Porque os exemplos que ele usa é de manifestação de entidades vivas que não estão empregadas sob os auspícios de ninguém, mas trabalham. As aves trabalham, os lírios trabalham. Naturalmente, fazem isso na espontaneidade das pulsões das suas existências naturais. E eu tenho que aprender, no mínimo, esse caminho. Agora, aprender a fazer isso sem desespero. Sem acordar de manhã e dizer, ai meu Deus, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acumular, porque a ênfase que a gente vinha dando aqui anteriormente era na acumulação. Equivocada, que não adianta nada. Não, eu tenho que aprender a viver, não a acumular. Tem gente que acumula e não vive. Só vai descobrir que não viveu quando está próxima da morte. Aí quer uma solução súbita para viver de repente, quando despendeu a maior parte da vida correndo atrás do vento, de tolices. E do que não edifica e não muda a sua própria existência nem a de ninguém. Portanto, o mandamento de não andar ansioso não é uma carta de alforria para desmobilização em relação às múltiplas ações produtivas, positivas, efetivas na vida. Não é. Eu tenho que ser produtivo como um passarinho. Eu tenho que ser efetivo como um lírio. E tenho que aprender a fazer isso com essa naturalidade que me permite aprender a viver sem ansiedade. Esse é o espírito do ensino do Evangelho para mim, para você, para quem quiser, para quem que vier, para quem estiver disposto a aprender. Então, recapitulado tudo isso, Jesus diz, ora, verso 30, ora, é uma conclusão lógica. É o que a expressão ora define, é essa consequencialidade. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, para servir de alimento de alguma natureza, ou para servir apenas de combustível para o fogo,
para o forno, para aquilo que se vai fazer a posteriori, com esse recurso, com essa energia, que até então estava de um modo e que agora é transformada para outras produções. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno para fazer pão para os homens, comida para a gente, quanto mais a vocês, a vós outros, homens, mulheres, seres humanos de pequena fé? É uma pergunta que você tem que responder, que Jesus faz demandando uma resposta. Escuta, me responde, fala na minha cara, até onde vai a tua fé, se é que existe alguma fé em você. Eu não estou te propondo preguiça e paralisia. Eu estou te propondo aprender a viver como um verdadeiro bem-aventurado. Aí você vai ter que voltar lá para o capítulo 5 e aprender comigo. Está tudo aqui no YouTube, feito, pronto para você. Aprender o chão que ele vem desenrolando, esse tapete de vida para nós. Tem que aprender. Para você poder entender a lógica de Deus em Cristo, da mente de Cristo. E ele a põe de maneira esmagadoramente simples. Porque não tem nada complexo, é uma decisão que a gente tem que tomar em cima de simplicidade mesmo. Só complexifica isso aqui quem não quer a simplicidade desta sabedoria. Ora, se Deus veste assim, de maneira tão linda, as ervas do campo, que hoje existem e amanhã vem a ser lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens e mulheres de pequena fé, será que ele não vai cuidar de vocês? Se vocês fizerem a parte básica da vida de vocês. E se vocês fizerem isso com a melhor inteligência, com a melhor sabedoria, com a melhor atitude, sem nenhuma ansiedade angustiosa para fazer acumulações e acumulações e acumulações que vão ficar para o quê? Para quem? Para que destino? Para que finalidades? Sob que controles? Não seja burro. É o que Jesus candidamente está dizendo a todos nós aqui. Não sejais estúpidos. A vida é para ser vivida hoje. E hoje é bastante para eu tomar providências necessárias para hoje, para amanhã, para o suficiente e para as suficiências. Amém. E para as suficiências necessárias à existência. Aí ele, depois de dizer isto, de apelar para essa resposta mínima que eu devo dar, que você deve dar, que todos nós temos que dar, ele introduz portanto, uma consequencialidade inescapável. Ele diz, portanto, não vos inquieteis. Isso não adianta nada, cara, você ficar inquieto. Você só vai desenvolver um câncer. Fique inquieto por muitos anos. Você vai ter câncer antes da hora. Nós, humanos masculinos, os mamíferos humanos masculinos, em geral, 85% de nós, quando passamos de 80 anos de idade, já desenvolvemos um câncer na próstata, que pela nossa idade e pela velhice já não terá mais nem força, energia para desenvolver e nos matar. Em geral, a maioria das pessoas que morrem com 90 e tantos anos, 80, 85%, se você for fazer uma biópsia, você vai descobrir que tem um câncer, que não se desenvolveu, mas esteve ali. Se tivesse te apanhado mais jovem, com mais energia, com mais força, com mais poder orgânico, teria crescido. E se não tivesse sido notado, eventualmente teria dado metástase e te matado.
Mas chega uma hora que até o corpo não tem mais energia para alimentar os próprios cânceres na velhice avançada. Mas o que Jesus está dizendo é: não adianta você viver inquieto, porque existem certas coisas cujas realidades fazem parte daquilo que acontece, a mortalidade humana debaixo do sol. Aqui debaixo do sol você vai morrer. Aproveita, carpe diem. Aproveita o dia, aproveita hoje. Esse dia que Deus fez, para que nele você seja feliz, para que nele você faça pessoas felizes, para que nele você trabalhe, para que nele você se esforce, para que nele você sue, que faz bem à mente, trabalhar, suar, pensar, desenvolver, imaginar, criar, produzir, tudo isso não te esgota. Feito na dimensão certa, com o tempo certo de sono, com as medidas certas, com equilíbrio próprio, isso só te melhora, se desenvolve, te dá longevidade, se você fizer isso sem ansiedade. Portanto, não vos inquieteis, não andeis ansiosos dizendo: que comeremos? Meu Deus, eu preciso fazer provisão, provimento para muito tempo, para muitos anos. Que beberemos? E tem gente que não está falando só de água. Quando o cara está num deserto, sem água nenhuma perto, é uma pergunta que a responsabilidade manda ele fazer. Não é nem a ansiedade, é a consciência mesmo. Agora, na maioria das vezes, desse lado da Terra e para esse público que está me vendo, que está me ouvindo aqui, não é nem de água que se está falando, de água, H2O. O cara está falando como é que eu vou comprar meu vinho? Como é que eu vou pagar as férias 5 estrelas que eu preciso ter 2 vezes por ano? Aí você vai ver quais são os valores das pessoas. Lembrem, tudo isso nasce da nossa conversa com Jesus e de Jesus conosco sobre significados e valores. Aí você vai ver, cada um chama de pão coisas diferentes. Na África, pão significa pão. Nos Estados Unidos, pão significa emprego, acumulação, direitos, ganhos variados, poupanças. Vocês vejam, eles estão lá numa situação hoje bem melhor do que estavam há 3, 4 anos atrás, do ponto de vista econômico, em vários sentidos. Mas continuam insatisfeitos. Está faltando água? Não. Está faltando pão? Não. A inflação baixou? Baixou. O emprego está quase zerado, não tem desemprego quase. É uma taxa mínima de desemprego, num recorde. Mas estão insatisfeitos. Porque eles vivem insatisfeitos. A mesma coisa acontece, por exemplo, neste país, onde tem algumas pessoas com problema de água. Mas a maior parte da população tem água. Pode não ser de excelente qualidade, mas comparada com a água que não existe nos desertos do mundo, é água o bastante para a vida continuar. Agora, para outros, água, quando Jesus fala de água, ele não pensa em água porque tem gente que nem água bebe. Nem água bebe nunca. Eu não tenho nada contra você beber uma soda, um refrigerante, o seu vinho, a sua cervejinha. É líquido, hidrata. Mas água é insubstituível. E água é o que o meu corpo precisa. Meu corpo não precisa de coca, nem de Fanta, nem de água tônica, nem de vinho, de nenhum valor. Ele precisa de água. O meu, o do Elon Musk, o do Bill Gates, ou de qualquer pessoa de uma tribo longínqua nos desertos mais ermos da África ou de qualquer lugar da Terra.
Água é essencial. Mas até isso, dependendo do ambiente social, da capacidade econômica do ambiente social, nem água mais é o que importa. Quando o cara lê, por exemplo, isso aqui, ele pensa em outra coisa, menos em água. Em pão, ele pensa em outra coisa, ele pensa na abundância dos manjares, das festas que pode dar. Porque, de fato, o problema dele não é pão. O que faz da ansiedade dele alguma coisa infinitamente pior e mais perversa. Porque a ansiedade do pobre que não tem pão, pão, e não tem água, água, e que quer comer, a gente entende. Agora, daquele que não tem problema com pão nem com água, nem com moradia, nem com cobertor, nem com entrar e sair de um lugar de proteção, e que tem o suficiente para se manter, e ainda assim vive num desespero ansioso, porque não vive para viver, vive para competir, vive para se comparar, vive para se medir, vive para bater os ombros, para ver se cresceu, se passou do outro, vive para essas inquietações torpes. E aí isso mata, adoece mesmo. Isso produz todas as desagregações e psicossomatizações, como eu falei longamente ontem. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque não se trata apenas, especialmente para você que me vê aqui, e que se me vê aqui num celular com energia, com bateria, com isso tudo, não tem problema de pão e de água. E nem de veste, está vestido. Tem problema com o vestuário. Esse ano ainda não comprei nenhuma roupa nova. Ah, cara, vai criar vergonha. Você está vestido bem, está coberto, está decente. Quando você puder, se der. Se cair num significado de uma lista de valores apropriada, tudo bem. Mas essa é a razão da sua vida. Para a grande maioria, infelizmente, é. E as inquietações são baseadas na mentira, nas ilusões, nas criações, nas fabricações dessa sociedade de consumo perversa e insaciável, nessa sanguessuga sistêmica que não para de dizer para nós: dá, compra, 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 pega, 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 leva, leva, leva. E você é filho dessa produção. Você é um produto dessa linha industrial onde você pensa que tem autonomia e você é só uma coisa nessa esteira da produtividade ou da venda para sua otariedade. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os pagãos, os alienados, os que não sabem nada, os que não têm Deus na vida, os que não têm consciência de cuidado, de providência, de misericórdia, de atenção divina, não têm a sabedoria dada, não têm a revelação esparramada diante dos olhos, não têm o caminho pavimentado com bom senso, que está sendo dado a vocês por mim e a todos aqueles que, com um mínimo de atitude boa na vida, param para viver e dão passos na direção do que tem significado da vida, mesmo que não tenham conhecido a pregação, o ensino do Evangelho de Jesus. Tem gente, todavia, no mundo que aprendeu o significado do Evangelho prático para a vida. Esses não fazem parte dos gentios. Embora não saibam nada, não tenham informação, mas não vivem como uns desinformados. Eles ouviram no silêncio do seu coração a voz da sensatez no íntimo e na alma. São poucos. Por isso é que Jesus disse que a porta é estreita, que o caminho é estreito. E são poucos os que acham essa via. São poucos os que encontram essa via. A maioria vai no fluxo. Vai porque é assim que se vai. Vai porque
Está fluindo desse modo, é nesse fluir que eu vou me colocar. Não quero nem saber se vai acabar numa catarata do Niágara ou do Iguaçu, se eu vou me esparramar contra as pedras. Tanto faz, eu estou no fluxo. Os sem Deus, os sem consciência de Deus, os sem consciência do Evangelho, os sem sabedoria divina, é que procuram todas essas coisas. É que vivem só para o consumo imediato, para ajuntar, para acumular, para ter, para possuir, para ter mais, para apresentar, para ostentar, para dizer, olha para mim, eu sou, olha como eu influencio, eu sou um influencer de muita gente. Aí você vai ouvir o influencer, ele só diz idiotice para um público de idiotas, que vai ficando cada vez mais idiotado. E se você quiser ser um grande influencer, você precisa ser um grande idiotado. Porque você só vai ter público para idiotice. A sabedoria não tem um grande público. A porta é estreita, o caminho é estreito. Não são todas as mentes, a maioria das mentes tem pânico, tem vertigem diante do que eu ensino aqui. Mas Jesus diz, não seja assim, porque senão você vai viver como os que não têm Deus, os que não têm consciência da presença do Pai Nosso, que está com a gente, que sabe o que precisamos, o que necessitamos, antes mesmo que lhe o peçamos. Os que são assim vivem com abundância, com graça, todo dia. São macários, são felizes, são frutuosos. São os que mais ajudam o próximo. São aqueles que se ajudam assim, praticando o Evangelho. A prática do Evangelho é vida para mim e é um sobejamento de vida que alcança milhares de outros à minha volta. E tira de mim as perguntas idiotas, porque eu sei que tem alguém que faz provisão por mim. Não porque eu deito e espero que caia do céu, mas porque eu me levanto, abro a porta e a janela, me espreguiço, me visto, me banho, me visto, me limpo, saio, trabalho, faço a minha parte, dou os meus dons, trago as minhas contribuições, apresento a minha oferenda de vida a Deus, à sociedade, ao próximo, ganho o meu sustento honestamente, como, bebo, me cubro, trabalho, entro no ciclo da vida, não me mediocrizo, porque uma vida assim esbanja a graça, a sabedoria, se transforma numa fonte de água viva que brota e atinge a muitas outras pessoas. Portanto, não andeis inquietos, porque os que não têm consciência de Deus é que procuram desesperadamente essas coisas. Vivem para elas. Entre o berço e a sepultura é só isso que importa. Existem para essas coisas. Eles não vivem, eles existem para essas coisas. Mas vocês devem ser diferentes. Porque vocês estão sendo ensinados por mim que o vosso Pai, que é o nosso Pai, que é o Pai de todos, o Pai Celeste, o Pai das luzes, o Pai sobre todas as dimensões, como diz Tiago, irmão de Jesus, o Pai dos Espíritos, o Pai das luzes, sabe que necessitais de todas essas coisas. Ele sabe. E aí Jesus diz algo esmagador para nós. Esmagador com o que eu concluo essa sexta-feira. Ele diz no verso 33, buscai, pois, esse é outra vez um pois evocativo, por causa de tudo que eu disse antes, de tudo que eu venho dizendo, por causa de toda essa lógica é que eu chego e vocês chegam comigo a esta conclusão. Esse pois evocativo faz a síntese, faz a sinapse
necessária de vida, de mente, de atitude. Faz também sinapses neurais, emocionais, afetivas, que efetivamente mudam meu caráter e meu comportamento e, consequentemente, o todo da minha vida. Buscai, pois, porque o vosso Pai Celeste o sustenta, não para você ficar parado sem fazer nada. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, não me põe deitado numa cama, nem numa rede, nem me embalando, nem para sempre numa praia, dizendo outros trabalhem. E o ímpio vai trabalhar e Deus vai usar alguém para me dar. Ou os outros trabalham, eu sou o pastor da igreja. Tem muito pastor, a maioria vive dessa lógica. As irmãzinhas e os irmãozinhos se esforçam. Laboram, trabalham e trazem o dinheiro para Deus, que sou eu. Botam o dinheiro no bolso de Deus, que é o meu gasofilácio. Esses são os bandidos, canalhas, perversos. Eles mesmos não ajudam ninguém, não fazem coisa alguma. São sedutores de pessoas carentes e sobrecarregadas de aflições e que na sua ignorância fazem barganhas e trocas e apostam nessa loteria divina, supostamente divina, na loteria da religião, do Deus das premiações ilógicas, que não tem nada a ver com um dia depois do outro, com um trabalho honesto, simples, com uma existência que tem prazer na prática do que traz o pão e me ajuda a partir o pão e também servir a outros, que é em meu favor e em favor de todos, porque o Pai é nosso e o pão é nosso. Buscai, pois, em primeiro lugar, antes de tudo, não a teologia da prosperidade, porque essa teologia não tem nada a ver com telos, que é a palavra grega para Deus. Não, isso aí só tem a ver com quem te propôs isso, que é quem vai ficar rico enquanto você trabalha para ele. Buscai, pois, o reino de Deus. Você ficou aqui comigo uns dias, quando eu falei do Pai Nosso, falei quase uma semana sobre o significado do reino de Deus. Está tudo gravado aqui no meu YouTube para você achar. É só ir lá no texto certo e ouvir a semana inteira sobre aquilo que é o reino de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus, o seu reino, é o reino de Deus. E a justiça do reino de Deus, que tem a ver com o que eu ensinei exaustivamente a quem está comigo caminhando. A justiça do reino de Deus é maior do que a justiça da religião, os mandamentos de Moisés, os códigos constitucionais ou de qualquer outra natureza funcional civilizatória, que são importantes para manter ordem e progresso mínimo num projeto civilizatório de qualquer que seja a natureza. No anarquismo, nada se organiza para o bem da coletividade, nada. Mas a justiça do reino de Deus é mais elevada. Ela é perdão onde não se perdoa. Ela é desistência de vingança, onde todo mundo se acha com direito para se vingar. Ela é a abdicação do direito de julgar, quando todo mundo se acha no direito de julgar sem saber de nada, ou mesmo sabendo, eu sou convidado a não julgar, não definir escatologias para ninguém. Não julgar e não definir escatologias para ninguém. A justiça do reino de Deus me chama a solidariedade, a repartir, a dividir, a compartilhar. A justiça do reino de Deus
me põe no caminho de orar, de interceder, de olhar com essa vontade de ver a graça de Deus se derramando sobre todos, mesmo sobre os mais antagônicos. Quem me dera o que em Jun encontrasse o amor de Deus em Cristo Jesus. Vocês já pensaram que libertação seria para o planeta? Se o Putin encontrasse a graça de Deus segundo o Evangelho, que libertação seria para o planeta? Se o Donald Trump realmente se convertesse ao Evangelho de Cristo Jesus, ao invés de andar com aquele evangelho branco, Ku Klux Klan, perverso, cheio de preconceitos homicidas e atitudes supremacistas, horrorosas, diabólicas e demoníacas, como o mundo seria melhor? Se o Netanyahu dissesse, bom, existem caminhos muito mais inteligentes que não o da vingança da ortodoxia judaica perversa dos colonizadores de terras que já não são deles, depois de milênios. Quem dera! Se houvesse uma compreensão mínima de paz, o planeta não estaria se destruindo. O dinheiro da Terra já teria sido investido para a mudança do modal energético. Já não haveria mais devastação de natureza, já não haveria mais exploração de minério ilegal, já não haveria mais nenhuma das ilegalidades que poluem, que destroem, que envenenam as águas, os mares, os alimentos, a vida, o chão desse planeta vivo. Dessa Gaia viva que é a terra onde Deus nos pôs, por misericórdia dele. Quem dera. Essa é a justiça do reino de Deus. Se fosse praticada, se fosse enxergada, se fosse vivida. Como esse planeta teria que ser rebatizado com o nome de planeta Éden. Porque na realidade isso aqui é um Éden. É um jardim que a gente tenta destruir todo dia. É um parque que a gente transforma em lixão o tempo todo. Por causa da maldade, da perversidade, do hedonismo, dos caprichos adoecidos do coração humano. Você vai dizer o que em contrário? É sim! É sim! É sim! Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino. O que eu repito pela sexta vez hoje, não vai deixar numa rede você se embalando, nheco, sem querer fazer nada, ao contrário. Foi o reino de Deus que me tirou da inutilidade. Porque eu fui ensinado por um pai que começou a trabalhar cedo. E que estudou como um trabalhador aplicado. E que, enquanto estudava, trabalhou aplicadamente. Eu sou neto de um homem que trabalhou e serviu, e serviu, e serviu. Sou bisneto de um outro homem que viveu 104 anos de idade com saúde, depois não quis mais continuar. E praticou uma espécie de eutanásia natural, parou de comer, de beber e ficou deitado numa rede porque disse para mim, eu cansei de ver a mesma coisa. Mas ele trabalhou 104 anos, até quase 100 anos de idade, o cara ainda carregava pesos astronômicos subindo as barrancas do rio Amazonas. Mas eu nasci com uma propensão com uma tenacidade enorme, como eu disse ontem, eu era responsável com as minhas irresponsabilidades e inconsequências. Eu as praticava, as minhas inconsequências, responsavelmente até a beirada da morte. Radicalmente. Foi o Evangelho que me tirou daquele estilo de existência, que não era estilo de vida, era estilo de existência. E me deu vida. E fez de mim um trabalhador.
E eu sou um trabalhador do Evangelho. Com toda a alegria e prazer da minha vida, é meu ânimo. A minha aposentadoria é trabalhar, trabalhar e servir, e pregar, e ensinar, e abrir cortinas, e fazer apocalipse, e trazer revelações, tirar o véu. Ajudar pessoas a verem, a mostrar horizontes, olha, vê, vamos. A pegar e a mostrar que é possível pegar, é possível fazer, é possível realizar. É possível se alimentar sem expropriar ninguém. É possível que haja para mim e haja para todos. Essa é a justiça do reino de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar, essa soberania, essa presença da consciência de Deus sobre tudo na vida de vocês, sobre todas as coisas, acima de tudo na vida de vocês. Isso é o reino de Deus que não vem com visível aparência, como Jesus diz em Lucas 17. Mas está em vós. Habita em mim. Quando não há manifestação do reino de Deus em lugar nenhum na terra, num lugar pode saber que existe. Aqui no meu coração ainda tem reino de Deus. Na minha consciência ainda tem reino de Deus. Se não houver nada de mais ninguém, eu vou morrer com o reino de Deus na minha consciência e vou partir para o reino eterno de Deus. Quem quiser vir, vamos. Quem não quiser, eu sinto muito. Mas buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino. Coloquem-se sob essa luz. Coloquem-se sob essa luz do reino. Sejam agasalho para essa luz. Vistam-se dessa luz. E vistam-se dessa justiça. E andem nessa paz, sem ansiedade, sem inquietação, sem o desespero cumulativo. Busquem, isso sim é para buscar. Isso é para buscar. Isso é para estender a mão. Isso é para trazer para perto. Isso é para posicionar no lugar devido na minha existência, na minha vida, o reino de Deus e a sua justiça. Busque. Tenha fome e sede de justiça do reino de Deus para todos. Busque. Chame. Mostre. Abra. Divise. Possibilite o vislumbre e aproxime o reino de Deus de todos, trazendo-o para dentro de você e sendo você a expressão mais próxima do reino de Deus que qualquer outra pessoa possa ter na existência. Você chegou, o reino também. E com ele a sua justiça. E todas estas coisas, a comida, a bebida, o vestuário, a moradia, o telhado, a produtividade, todas essas coisas necessárias à existência vos serão acrescentadas. Se vocês viverem conforme o espírito do reino, que me põe no trabalho, que me põe na efetiva produtividade, que me põe na solidariedade, que me põe na alegria de fazer, que me põe na alegria do realizar, que me põe na possibilidade do construir, que não me dá o sossego dos preguiçosos, mas coloca em mim a paz dos produtivos e dos que andam não ansiosos, eu aprenderei, como eu disse ontem, que até a minha cognitividade se amplia. Isso melhora o meu raciocínio, melhora a minha inteligência, melhora a minha lógica, diminui os agravos da minha vida, diminui os tropeços da minha existência, evita uma quantidade enorme de abismos que de outra sorte neles eu cairia. Quando eu
tenho esse olhar e busco o reino antes e boto acima de tudo e tenho essa perspectiva antes de qualquer coisa, e vivo no espírito dessa justiça, as demais coisas me são acrescentadas naturalmente, como diz o Salmo 23. Bondade, quando o Senhor é meu pastor, quando eu busco o reino de Deus em primeiro lugar, o que equivale a dizer o Senhor é meu pastor e nada me falta, é a mesma coisa, é o mesmo princípio, é o mesmo espírito. Então, como diz o Salmo 23 também, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Pelo amor de Deus, você não quer? Por que você se boicota assim, se sabota assim? Porque você assume esse negacionismo contra a vida proposta por Jesus. Por quê? Que você faz tanto mal a si mesmo, a si mesma. Portanto, olha a quantidade de pois, portanto, por isso, por causa disso. Olha o derrame de lógicas que esse texto, do verso 25 ao 34, colocou diante de nós. Cheio de argumentos de lógica, sim, por isso, portanto, por causa disso, ora, por essa razão. Muita lógica para adotar esse modo de vida, o único modo que produz vida. E a única vida que produz os modos de Deus para existir. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Porque que controle você tem sobre o dia de amanhã? Ontem, que controle você teve sobre o dia de hoje? Você só acordou, eu só acordei, mas eu podia não ter acordado. Eu tive até uma noite muito agradável, cheia de muitos sonhos e sonhos e sonhos muito bons que me fizeram um cafuné mental, cerebral, psíquico, espiritual. Acordei. Como em geral eu acordo tão afagado, porque ele me ensina e me acalenta e menina enquanto eu durmo. É uma promessa do Evangelho, é uma promessa da palavra da vida em meu favor. Quando eu ando com Deus, até a noite me é recreativo. Quando eu busco em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e sei pela fé que o resto vem, são acrescentadas, a bondade e a misericórdia me seguirão. Aonde eu vou, elas vêm atrás de mim, eu sou um centro gravitacional de bondade e de misericórdia de Deus vindo, gravitando à minha volta. Como também à minha volta gravitam pessoas que são atraídas pela força gravitacional do amor de Deus. Portanto, não vos inquieteis com estas coisas, com o dia de amanhã. Em relação a hoje, amanhã para mim será sábado. Eu não estou nem um pouco preocupado com o dia de amanhã. É porque o quê? Eu tenho dinheiro guardado para muitos amanhãs? Não, eu não tenho. Procure uma única poupança no meu nome para você ver se você ou a Receita Federal vão conseguir achar. Eu não tenho nada. Não tenho. E não estou nem um pouco preocupado. Eu tenho tudo. Eu tenho aquele que está sobre todas as coisas. E eu vivo com essa paz, com essa segurança, com essa fé. Eu estou arrimado, ancorado naquilo que me dá paz sem fim. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Você não tem a menor ideia do que vai acontecer amanhã.
Amanhã teu carro pode capotar, ser perda total. Minha mulher vinha descendo aqui a escada de casa, feliz da vida, com um pratinho de comida vazio na mão, feliz, porque ela tinha comido um empadão cuja massa estava super bem feita, aquela massa que o pessoal de cozinha chama de podre, aquela massazinha que está suave, que não está tec, que não está aquela grossa, quase impermeável, que tira o gosto do empadão, o prazer do empadão, estava bem feito. E ela ficou feliz. Falou, eu vou pessoalmente agradecer a pessoa que trabalha com a gente e que fez. E ela vinha ali com o pratozinho dela na mão, alegre. Um segundo antes ela não podia imaginar o que ia acontecer. Só lhe faltaram 2 degraus que ela não viu. Na alegria de falar, já vinha falando. Uma pessoa dizendo, poxa, que coisa deliciosa. Quebrou os 2 pés. Teve que botar placas, 17 parafusos, fios de titânio, substituir ligamentos. Aí há 3 meses e alguma coisa ainda está andando devagarzinho, indo. Um segundo antes ela não sabia, senão não teria descido a escada. Ou teria descido de outro modo. Ou teria descido como ela desce hoje, agora ela só desce vigilante. Ou até por causa da dificuldade de dar um passo depois do outro, ainda, por causa de todas as questões de flexibilidade nos 2 pés, ela desce de ladinho, segurando. Se tivesse um corrimão, seria no corrimão. Nada demais. Mas o que a gente tem no Evangelho é a advertência para a gente diminuir o número de quedas. Eventualmente a gente tropeça. Mas a quantidade de tropeço é reduzida a uma realidade ínfima. Se você está atento, e essa ilustração que eu falei da minha esposa foi apenas para dizer que ninguém sabe o dia de amanhã, nem o minuto seguinte. Foi o que Jesus disse, quem de vós pode acrescentar meio metro ao curso da vida? Você pode cair morto aqui agora. Pode dar um derrame, puf, um AVC e você ficar olhando a vida calado até morrer. Qualquer um de nós pode sofrer isso. Eu vou me preocupar com a possibilidade que eu tenha um AVC? Algum dia? Se eu ficar preocupado o suficiente, certamente eu terei um AVC. Vou criar meu próprio AVC. Se eu viver inquieto, preocupado, angustiado, meu Deus, os AVCs, AVC, eu vou ser um AVC ambulante. E ele um dia vai me visitar. Agora eu não me preocupo com nada, eu faço a minha parte hoje. O melhor que eu puder hoje. Em meu favor, em seu favor, em favor de todos e sem inquietação. Sem angústia nenhuma pelo dia de amanhã que está para além do meu alcance. O meio metro além de mim está para além do meu alcance. Não tem nada que esteja realmente ao meu alcance. Eu tenho que viver segundo a segundo com a consciência grata de que é segundo após segundo que a vida se constrói. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Jesus é de um realismo esmagador. Ele não diz, olha, porque o amanhã com certeza vai ser um mar de rosas. Não necessariamente, mas deixa ele chegar. Deixa ele botar a cara. Porque às vezes eu estou num mar de rosas hoje. E amanhã eu estou numa tormenta enorme, do nada. Porque a existência é assim, sem aviso prévio. Já que a existência é sem aviso prévio, não se inquiete, viva cada dia com paz. Faça seu melhor em paz. Dê o seu melhor com a alegria de estar podendo fazer agora. Amanhã
vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Lara, lara, lara. É verdade, amanhã vai ser outro dia. O amanhã trará os seus cuidados. Amanhã você cuida de amanhã. A menos que tenha alguma coisa de amanhã que você já possa preparar para que amanhã ela esteja absolutamente já resolvida. Porque já tenha chegado à sua mão hoje, você possa dar um jeito prévio para amanhã. Então tá bom. Mas sem inquietação, sem desespero. Senão você vai resolver o problema e vai morrer da inquietação, da ansiedade e da angústia. De ser um solucionador angustiado que te mata também, na busca das muitas soluções. Jesus é irretocável psicologicamente em tudo que ele diz também. O amanhã trará os seus cuidados. Aí tem alguns que dizem, é por isso que eu gosto de consultar profetas, ou de jogar búzios, ou de jogar as cartas, ou de ir a alguém que tenha uma paranormalidade para me oferecer um vislumbre do futuro. Se você chegar com alguém e me disser, olha, essa pessoa aqui tem um vislumbre do futuro, você quer saber o seu futuro? Eu não quero saber de nada, eu não quero saber nem como o dia de hoje vai terminar, eu quero viver cada segundo, minuto e hora. Pela fé, com a minha melhor consciência, lucidez, atitude, postura, comportamento e presença. É só isso que eu quero. Eu passei a minha vida inteira sem profetas e sem profecias, vivendo cada dia pela fé, porque o justo vive pela fé e a fé escolhe o melhor. Projeta o melhor, vislumbra o melhor, divisa o melhor, propõe o melhor. Essa fé que é segundo o Evangelho e não segundo o capricho ou a crença de ninguém. É segundo o princípio proposto por Cristo Jesus. Essa é a fé que me faz olhar para frente, olhar para baixo e olhar para tudo. E é a certeza das coisas que eu espero, e é a firme convicção dos fatos que eu ainda nem vejo. Mas eu espero coisas boas e projeto coisas boas e vivo por coisas boas. Amanhã, o amanhã deu jeito dele, porque ele vai me encontrar buscando solução, vivendo na luz, com paz e sem desespero. Sem desespero. Sem desespero. Já passei por situações horrorosas nessa vida. A maioria das pessoas que eu conheço teria dado um tiro na cabeça ou desaparecido para sempre. Eu estou falando com base no que eu já experimentei. E sei que há coisas que eu ainda experimentarei. Mas o que eu já experimentei, experimento ou experimentarei vai ser encarado com a mesma fé resoluta. Inabalável em Cristo Jesus, portanto. É possível você andar num chão onde você não tem certeza da prevenção de nenhuma surpresa desagradável, porém, com uma certeza de que você, não importa o que venha, vai reagir de maneira inabalável, inabalável, se você estiver plantado nesse chão. Na rocha da inabalabilidade. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Por quê? Jesus explica, pois o amanhã, o futuro, trará os seus cuidados. Faça o que você pode fazer hoje, faça hoje. Se você quer melhorar amanhã, melhore-o hoje. A única contribuição que eu tenho a dar para o amanhã é o melhor que eu faço hoje. Que eu faça hoje. É o que pode melhorar o amanhã, se o amanhã puder ser evitado de maneira maligna.
Mas existem coisas no amanhã que estão para além, inclusive, de todo o bem que eu faça hoje. Mas assim mesmo, é por amor ao bem que eu vivo. E eu não vivo para fazer prevenção de coisas ruins amanhã. Eu faço o bem hoje porque é bom fazer o bem hoje. É bom comer do bem agora. É bom vivê-lo assim, desse modo. E com certeza ele acumula benefícios para amanhã. Mas não traz nenhuma garantia de que um meteoro não vai cair aqui no quintal da minha casa. Pode até cair. Mas não vai ser mal nenhum, terá sido apenas um acidente. Se alguém morrer, terá sido apenas um acidente, não uma maldição. Terá sido apenas uma ocorrência. E eu não farei nenhuma pergunta do tipo, por que Deus? De mim não. Eu posso até usar o meteoro e depois descobrir que ele tem um valor mineral extraordinário que pode ser muito útil à ciência. Agora, perguntas para Deus nenhuma a fazer. Eu já perdi filhos. Espero em Deus não perder mais nenhum e nenhum neto enquanto eu esteja vivo. E espero que todos eles sejam bem longevos e saudáveis. Mas se o amanhã me reservar alguma coisa diferente, eu sei que em nome de Jesus eu vou atravessar com a mesma fé inabalável, sem perguntas e sem questões. Porque eu sei em quem eu tenho crido. E sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, o meu depósito até aquele dia. Eu não vivo em razão e para as coisas que eu vejo, mas eu vejo e vivo olhando para as coisas que eu não vejo, porque as que eu vejo são temporais e as que eu ainda não enxergo são as eternas. É para essas que têm qualidade eterna que eu vivo hoje, com o melhor do que eu possa encarnar como vida. Quanto ao amanhã, quanto ao futuro, eu faço o meu melhor pelo dia de amanhã, fazendo o bem hoje, fazendo prevenções saudáveis agora. Agora, o amanhã é o amanhã, e ele trará os seus próprios cuidados, imporá as suas próprias pautas. Aí Jesus conclui, dizendo, basta a cada dia, basta a cada dia. Basta a cada dia o seu próprio mal. Basta a cada dia o que acontece naquele dia. O que passar disso é de uma burrice arrogante em todos os níveis filosóficos, psicológicos, de ensino de pseudo-coaches, que acham que eles vão poder controlar o futuro. Quem viveu bastante vai ver que eles não vão controlar nem o futurozinho deles, nem dos filhos deles, nem de ninguém. Por isso você não vê gente velha tentando ser coach de gente nova. Você só vê gente nova sendo coach de gente jovem e boba. Gente que já viveu não se oferece para isso, porque já viveu tanto que sabe que ninguém pode fazer essas promessas a ninguém, porque Jesus não prometeu nada, além de dizer, hoje, vivam sem ansiedade, sem inquietação, crendo no cuidado de Deus, da provisão de Deus para ti hoje. O amanhã trará os seus cuidados. Pois basta a cada dia o seu próprio mal. Cada dia traz as suas demandas, com as suas necessidades de solução, e quando elas chegarem, se elas não tiverem sido antecipadas antes, de modo que eu as solucione previamente com paz e tranquilidade, eu as solucionarei quando elas quicarem na minha frente. As chutarei e as colocarei no lugar delas. E trarei em nome de Cristo Jesus, que vive em mim, as soluções necessárias que começam dentro de mim. A primeira solução para qualquer problema
habita a pacificação do meu coração. Eu não vou solucionar nada fora de mim se eu não tiver solucionado aquilo dentro de mim antes. Eu não vou conseguir solucionar nada fora de mim se eu não tiver solucionado aquilo dentro de mim antes. É o que Jesus está ensinando como conclusão para tudo o que a gente falou nesses últimos 3 dias sobre ansiedade. E eu te peço, Jesus, que essa palavra tenha encontrado algum coração fértil, preparado, umidificado, cheio de humus da graça de Deus para ficar grávido da sabedoria, da vida, do poder, da fé e da alegria do Evangelho, para a gente deixar de existir e aprender a viver. É o que eu te peço. E te peço com o meu coração quebrantado em meu favor, pedindo a continuidade da tua graça, da tua providência, todos os dias, da minha e das nossas vidas. Por favor. Agora olha aqui para mim. Você está vendo aí em cima, na sua tela, um QR Code? Embaixo tem um Pix. No QR Code você aponta a sua câmera. Aí tem um monte de cartões de crédito. Se você quiser usar esse meio, escolha qual é o mais favorável e adequado a você. Se você mora fora do Brasil e diz, eu queria ajudar seu ministério, Caio, como é que eu faço? Mora fora do Brasil, aí tem o PayPal. Não fique dizendo, que pena, eu moro fora do Brasil. Não, é câmera no QR Code, PayPal na sua cara. Aí a questão é você ter disposição, decisão, alegria, vontade. É dizer, eu quero ser cooperador disso que é verdade esmagadora, absoluta do Evangelho de Cristo. Eu quero ser associado a isso, com a prática da minha vida e com o meu recurso, e com o meu trabalho, com o meu esforço. Eu quero propagar isso. Quero que a minha vida seja um derrame disso e quero ajudar a quem pode fazer isso se expandir mais ainda a fazê-lo. Aí você ajuda meu ministério. E para quem está aqui no Brasil tem o Pix, que é facílimo. Além disso, tem um segundo Pix para aqueles que também perguntam como é que eu faço para participar da tua vida pessoalmente. Aí tem o meu nome e o nome da minha mulher aí, quem quiser anotar, anote. Explicações secundárias são desnecessárias. A prioridade, todavia, é você ajudar o meu ministério, que é onde eu tenho prazo de validade, cada dia encurtado, porque eu não vou viver nesse mundo para sempre. E eu quero ainda atingir e alcançar muito mais gente, e você pode me ajudar a fazer isso no ministério. Na minha vida, você também pode trazer a sua contribuição, mas faça se tiver sobejamento de alegria no seu coração. Sobejamento é a palavra, de alegria no seu coração. A outra coisa que eu quero que você preste atenção é nos meus cursos. No Caio Fábio Exclusivo. Você tem aí também o GC do meu curso caiofabioexclusivo.com.br. Você entra aí, tem os meus cursos. Quem compra os meus cursos e faz os meus cursos, contribui efetivamente para a manutenção da minha vida pessoal. Minha, da minha mulher, dos meus filhos, dos meus netos, daqueles que eu ajudo. E dos que eu ajudo também, que eu às vezes nem conheço e ajudo. Como fiz a vida inteira. E farei até o último dia da minha vida. Meus cursos, que são utilíssimos. Assim como útil é essa exposição, os meus cursos são topicamente utilíssimos para você. Entre aí que tem uma lista de cursos. E eu vou ampliá-los muito mais. Aí vem uma quarta coisa que eu queria dizer a você. É que eu estou esperando você domingo. No próximo domingo aqui na nossa reunião do Caminho da Graça em Brasília,
no Café da Brain, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Olha só, olha só. É bom a gente se fortalecer. Nem sempre a gente está forte. Então, o convite é para juntos nos fortalecermos. E esse grupo comunitário faz esse convite para você. Vem. Porque a gente se oxigena, a gente se precisa, a gente tem ombro para dar e para receber. Para ouvir a palavra pura e simples de Jesus. Os meus dias mais sombrios fez morada em mim. Então eu espero você aqui no Centro de É Convenções. isso. Esqueci o nome do Centro de Convenções. Ulisses Guimarães. E eu e o Caio estaremos aqui para dar aquele abraço especial. E ele mais ainda para passar a palavra. Isso. Um beijo grande no seu coração, quanto para você. Só tá faltando você, cara. Tá uma delícia. É isso aí. É isso aí, minha gente. Como disse o Dilson, tá uma delícia. Começa às 5 horas a confraternização com café, bolo, sanduíche, papo e beijo. Às 18 horas começa um louvor delicioso. E aí, logo depois eu começo a pregar, a ensinar a palavra. E eu estou numa sequência que começou no dia 17 de dezembro. Compreendeis o que eu vos fiz? Agora, na primeira reunião do dia 7 passado, eu continuei e provavelmente domingo, dia 14, eu continue. E eu espero você lá e traga os amigos e traga todo mundo que você puder. E a última coisa é que eu estou levando mais um grupo de pessoas à Turquia. Eu ia levá-las a Israel, aí estourou a guerra. Seria agora em março. E Israel não está preparado para receber ninguém, nem Israel, nem a Palestina. E eu, quando levo os grupos, eu não fico só nas fronteiras geopolíticas de Israel. Eu levo o pessoal para a Palestina também. O meu motorista lá, o Issa, é de cidadania dupla. Ele atravessa de um lugar para outro, de uma fronteira para outra, sem problema. E eu frequentemente vou comer na Palestina, nas regiões da Palestina. E adoro regiões bíblicas que estão dentro da Palestina geopolítica de hoje, como a Samaria Antiga. Eu gosto demais de ir lá, de gravar lá, de falar lá, das histórias de lá, enfim. Mas não foi possível por causa dessa guerra perversa. E aí, eu vou levar, já tem mais de 45 pessoas que se inscreveram, o tempo é curto, a gente vai sair daqui no dia 2 de maio. Olha aí, mostra, por favor. Meu querido Caio, cadê você? Soltou ou não soltou? Deixa meu áudio aberto, Caio. Olha só, isso aí foi a viagem anterior à última, antes da pandemia. E aí foi mais longa, Turquia, Grécia, foi do dilúvio ao apocalipse. A gente começou no Monte Ararat. Foi para todos esses lugares, alguns deles a gente vai também, como esse hotel aí em Kushadás, que é uma delícia. Nós vamos a esse lugar aí, Pamukkale, Hierápolis, Laodiceia, região de Colossos, Vale do Lico, Mar de Marmara, Istambul, tudo isso aí, mais a ênfase da viagem de agora é nas sociedades pré-diluvianas, nas sociedades antes do dilúvio, nas civilizações prévias ao dilúvio de Moisés, que estão sendo desenterradas em todos os lugares do mundo, inclusive na arqueologia subaquática. Os mares estão lotados de cidades que existiram antes do dilúvio de Noé. E por que é importante entender o que aconteceu naquele período? E aí você tem em Gênesis 6, em alguns outros lugares, pequenas nesgas, pequenos vislumbres, mas portas abertas para enxergar isso. Por exemplo, no livro de Enoque e em toda a antropologia dos povos, que contam a mesma história do livro de Enoque e de Gênesis 6. E é isso que eu quero que você entenda. Por quê? É a sua pergunta. Porque Jesus disse que antes que volte o Filho do Homem,
antes que venha a segunda vez o Filho do Homem, o mundo se tornará como o mundo era antes do dilúvio de Noé. E antes do dilúvio de Noé, as civilizações foram desenvolvidíssimas, extraordinárias, e houve tecnologia incrível. A própria Bíblia menciona um assunto, você que não quer ver, não quis ver ou não conseguiu ver até o dia de hoje. Mas eu quero levar você, porque eu quero que você se torne um esparramador dessa consciência. E eu próprio vou gravar o melhor documentário que eu puder lá, com o melhor recurso que eu conseguir até então, até o dia de viajar, e quero trazer o melhor produto possível como resultado disso, para oferecer aqui no Caio Fábio exclusivo ou eventualmente em algum site de divulgação de séries ou de coisas desse tipo. Mas eu quero que você venha comigo e faça parte disso tudo. Tá o endereço aí? Cadê o endereço, Caio? É esse o endereço que você tem que deixar ficar, meu filho? Tá aí, Viagem com Caio, caiofabio.net/Viagem com Caio. É aí que você entra. O da Parpar Turismo está com você? Parpar Turismo é mais direto ainda, meu querido Caio. Parpar Turismo é a agência. Entra aí e anote com calma. Aqui você pode voltar. O pessoal que está assistindo no YouTube volta um pouquinho. Quem está no TikTok pode voltar um pouco. No Instagram pode voltar um pouco. E anotar esse endereço, ou fotografar esse endereço e fazer contato agora, tá bom? Que Deus te abençoe. Te dê um bom fim de semana. E não esqueçam, os que moram em Brasília, eu estou esperando vocês no domingo, a partir das 5 da tarde e a partir das 6, sem falta. Aqui. E antes da gente terminar, eu vou pedir para mais uma vez o Caio rodar esse anúncio, ele emenda com a vinheta de encerramento do Papo de Graça. Deus te abençoe, fique com Jesus. A nome de Jesus, em nome de Jesus, fique em paz. Amém, amém e amém. Amém. Deus é Espírito, e o meu justo viverá pela fé. Fé não é sentimento, fé não é emoção, fé não é sensação. Ninguém é superior a ninguém. Ninguém se torna maior pelo que comeu ou deixou de comer. E aquilo que você pratica. Se fortalecer. Nem sempre a gente está forte. Então, o convite é para junto nos fortalecermos. E esse grupo comunitário faz esse convite para você. Vem. Porque a gente se oxigena, a gente se precisa, a gente tem ombro para dar e para receber. Para ouvir a palavra pura e simples de Os Jesus. meus dias mais sombrios fez morada em mim. Então eu espero você aqui no Centro de Convenções. Esqueci o nome do Centro de Convenções. Ulisses de Guimarães. E eu e o Caio estaremos aqui para dar aquele abraço especial. E ele mais ainda para passar a palavra. Um beijo grande no seu coração, quanto por você. Só tá faltando você, cara. Tá uma delícia. De onde vem a calma que invade, desacelera o temor, deixa vir os sonhos, abre caminhos pra seguir. Que é bom, gente.